Olá, tudo bom? Eu sou o Jonatas Oliveira, eu sou o fundador do Live Profissa. Hoje eu tô aqui com um review. Na verdade não é um review propriamente dito. O que eu quero fazer aqui com vocês é mostrar um pouco dos equipamentos que eu tenho e de como eu uso eles para live e do porquê que eu escolhi esses determinados equipamentos para usar nas minhas lives. Essa daqui é a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. É um nome muito grande para uma câmera de cinema que em teoria deveria ser pocket, mas em relação ao tamanho das outras câmeras, ela é bem grande, né? Ela tem um monitor aqui de 5.5 polegadas, é um monitor bem brilhante e com muita definição. Um ponto que é super importante falar é que a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, ela é uma câmera de vídeo. Ela não é uma câmera fotográfica que foi transformada em uma câmera de vídeo. Ela é uma câmera de vídeo com a possibilidade de tirar foto, tanto que se você olhar aqui, o botão de gravar ele é muito maior do que o botão de tirar foto. Essa é uma câmera que grava em 4K, a gente consegue fazer essas gravações tanto pelo SD card quanto pelo CFast, mas o mais indicado é que a gente utilize a entrada USB-C aqui para conectar um SSD externo com uma velocidade superior a 300 megabytes por segundo, porque assim a gente consegue uma qualidade de gravação muito alta quando a gente está gravando pelo Blackmagic RAW. Mas como eu não uso para gravar, eu não tenho nem cartão de memória, nem o SSD para essa câmera. Eu uso apenas ela plugada na saída HDMI. Ela tem uma saída HDMI Full, e essa saída HDMI Full, ela não faz 4K. Ela só faz 1080p até no máximo 60 frames por segundo. Aí você fala, pô, por que você comprou uma câmera 4K que não faz uma saída limpa 4K? Bom, primeiro eu vou dizer para você que para mim hoje não importa muito eu ter uma câmera com a possibilidade de saída 4K, porque a maioria das lives que eu faço, e eu acredito que isso ainda vai durar um pouquinho de tempo, elas são lives que são transmitidas em 1080. Existem alguns pontos positivos de você ter uma câmera que consegue fazer uma saída limpa 4K? Com certeza. Por exemplo, você conseguir fazer um crop. Se você está tendo uma entrevista com duas pessoas, uma ao lado da outra, você consegue cortar, você consegue fazer uma segunda ou uma terceira cena. Vamos dizer, eu estou entrevistando alguém aqui do meu lado e aí eu tenho um crop em 1080p para eu não perder qualidade no meu rosto e no rosto do meu entrevistado. Isso é super útil. Só que eu não tenho isso com essa câmera faz 1080p. E pra mim tá tudo bem, eu não preciso hoje de uma câmera que faça 4K, então por isso eu escolhi essa câmera. Ah, mas você tem câmeras, por exemplo, como a Sony, que elas vão entregar uma qualidade de imagem legal pra você. Sim, só que aí tem algumas diferenças. Essa câmera aqui, ela é considerada uma câmera de broadcast. O que é isso? Eu vou falar muito aqui no canal sobre broadcast e sobre equipamentos broadcast graded, que são equipamentos que são mais robustos, não só em relação à pancada, não é isso que eu estou falando, não é que se eu jogar essa câmera no chão, ela não vai quebrar, não é isso. Eles são mais robustos para ficar ligados por mais tempo. Então uma câmera dessa, você pode gravar o quanto você quiser. Não existe tempo máximo, não existe limite de gravação. Você vai conectar um SSD aqui, você vai gravar o quanto tempo você quiser. Para você ter uma ideia, a bateria dela dura muito pouco. Por quê? Ela já vem com uma fonte de alimentação externa para que você use ela conectada nessa fonte de alimentação externa. Então, para mim, esse é o mínimo necessário para eu ter uma câmera que funciona bem para live e que ela fique conectada 12 horas, 24 horas, o que quer que seja, sem ela perder frames. Ou seja, ela vai me entregar uma qualidade final muito grande. Outro ponto positivo para mim durante a live, ela tem uma entrada mini XLR, né? Você consegue comprar um adaptador de XLR padrão para o mini XLR e ela também tem Phantom Power. O que isso quer dizer? Que eu consigo conectar um microfone profissional aqui e captar o áudio de uma forma profissional e embedar ele no HDMI que está saindo para o meu switcher. Isso eu consigo fazer justamente porque ela tem esse mini XLR. Eu também consigo fazer com o input P2. E eu consigo controlar o ganho do microfone também a partir do software dela. Eu não vou falar aqui, não vou entrar nos menus, não vou entrar nos softwares, não vou falar muito aprofundado sobre o que essa câmera tem, porque existem vários reviews aí na internet que você consegue encontrar falando sobre isso. O que eu vou falar são aspectos técnicos relacionados ao uso durante a live. Uma coisa importante, se você for comprar uma câmera dessa, você vai comprar apenas o corpo da câmera. Então quando você recebe o pacote, a sua câmera só tem isso aqui, é a câmera e só. Você vai ter que comprar uma lente.
Por exemplo, eu tenho uma Canon 50mm f1.8 aqui, que é uma lente super legal para se trabalhar nas lives quando você tem uma distância boa. E você vai perceber que entre a lente e o corpo eu tenho um adaptador. Eu estou usando uma lente da marca Canon, do modelo de mount EF, e esse modelo não é suportado por padrão pela Blackmagic. Você precisa de um adaptador do modelo M43, que é Micro 4/3, né? Micro 4/3, para o modelo que você quiser de lente. Ah, eu tenho aqui lentes Nikon já no meu estoque, eu quero usar essas lentes Nikon. Vai procurar um adaptador que seja M43 para o adaptador Nikon. Ah, eu tenho lentes Canon. Vai procurar um adaptador M43 para lentes Canon, Mount F ou Mount R ou o que quer que seja. Então eu tenho aqui o que eles chamam de Speed Booster. Além de ele ajustar o fator de crop dessa minha lente, ele também consegue deixar ela um pouco mais clara. Eu tenho, acho que o ganho de um step, eu não tenho certeza, mas depois eu vou colocar aí na tela para vocês verem. E aí eu consigo utilizar essas lentes. Qual é o contra? Eu não tenho foco automático. Eu já não tenho um foco automático contínuo na câmera, porque essa é uma câmera de cinema, ela não é uma câmera point and shooter que você vai ter o foco automático. Poucas câmeras de cinema têm foco automático. Eu acho que hoje, se você pegar as câmeras mais em conta que vão ter foco automático, são as da Sony. Essa não tem foco automático, tá? Foco automático contínuo. Ela tem sim o foco automático, onde você consegue apertar na tela e ela vai fazer aquele foco, vai achar o foco e vai ficar naquele lugar. Se você quiser fazer ajustes, você tem que usar o controle da sua lente para conseguir ajustar esse foco. Então você tem um foco que eles chamam de single shoot, mas você não tem autofoco. E com esse adaptador, você perde inclusive esse foco single shoot, porque a última atualização da câmera fez com que esse adaptador não tivesse mais esse suporte. Então a gente tem isso. Tem esse contra aí que é bem ruim, mas que para as lives, pelo menos eu achava que anteriormente eu ia ter muito problema com isso. Eu não gosto muito do foco manual, eu acho que ninguém gosta muito, a não ser que você esteja fazendo algo mais artístico. A gente está tranquilo aí, porque com abertura, vamos dizer, se você colocar aí 3, 4, 3,5, 4, você já tem uma distância focal bem boa para você conseguir trabalhar ali com a pessoa que você está filmando, né? Você não vai ter que ficar toda hora ajustando esse foco. Outra coisa legal para live que essa câmera tem, na própria câmera você consegue configurar se você quer enviar 30 frames por segundo ou 60 frames por segundo, você consegue enviar via HDMI já com um LUT, ela tem uma latência bem baixa de HDMI, que isso é bem legal. Latência bem baixa, no final das contas, de repente pode não importar muito para muita gente, tá? Eu gosto de falar sobre a latência porque às vezes realmente alguns equipamentos têm uma latência mais alta em HDMI. E o mais legal, cara, é que ela não perde frame durante o envio do HDMI. A gente vê muita Sonyzinha tentando enviar HDMI 4K, mas perdendo bastante frame. Isso é muito ruim porque você tem aquele aspecto meio travado durante a live e às vezes você não sabe se é a sua câmera, se é o switcher, o que é, se é a internet, né? Se é o seu encoder. No final das contas, o ideal é que a gente sempre tenha os melhores equipamentos para a gente mitigar esses tipos de problemas durante a nossa live. Por exemplo, eu tenho a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K e tenho também o Atem Mini Extreme Switcher. Por quê? Porque os dois em conjunto funcionam muito bem. Inclusive, a partir da Atem, eu consigo controlar alguns aspectos da câmera através do HDMI. Eu consigo controlar a abertura, se eu tivesse o foco automático aqui eu conseguiria controlar esse foco, eu consigo alterar o ISO, eu consigo inclusive alterar as configurações de cores da câmera, eu consigo aplicar algum efeito de gama, algum efeito nos tons médios, nos tons mais altos, isso eu consigo ajustar diretamente pelo software da Atem. E isso é muito legal. Quando você tem um conjunto de equipamentos que se comunicam dessa forma, você tem uma melhor produtividade, porque você não vai precisar ajustar isso no seu switcher. Vamos dizer, eu estou no vMix e aí eu preciso ajustar tela a tela, câmera a câmera, todas essas configurações de cores. Se eu tiver todas as câmeras iguais e tiver todas conectadas no meu Atem Switcher, eu consigo fazer todo esse controle através do Atem Switcher e copiar de uma câmera para outra essas configurações. Isso, cara, acelera muito o nosso dia a dia ali durante a montagem das nossas lives.
Vamos lá de contras, né? O que a gente não consegue fazer com essa câmera? Eu vou dizer fora da live, porque dentro da live a gente consegue fazer quase tudo que as outras câmeras fazem. De cabeça eu não tenho nenhum contra aqui que a gente tem para dizer que essa câmera é ruim para live. Mas fora das lives, a gente não tem a possibilidade de gravação em 120 frames por segundo, ela grava no máximo a 60 frames. A gente só tem a possibilidade de gravação em Blackmagic RAW e Apple ProRes, então são arquivos muito grandes, mas que retêm uma qualidade de cor muito boa. E quando a gente grava em Blackmagic RAW e a gente usa sem LUT, né? A gente usa o perfil flat dela, a gente tem uma possibilidade muito grande de conseguir fazer um controle mais fino sobre as cores finais, tanto no color grading como nos ajustes gerais da nossa filmagem, né? A gente consegue aumentar a quantidade de grain, reduzir a quantidade de grain de uma forma muito diferente que outras câmeras dão pra gente, por exemplo, como a Sony. A Sony tem a tendência de ter um tom mais esverdeado, essa daqui tá um pouco mais puxado pro magenta, mas isso também são texturas diferentes que você acaba percebendo isso com o tempo, né? No final das contas, a gente tem uma câmera super robusta que pode ficar ligada por muito tempo, que funciona muito bem para as lives, é um preço um pouco mais alto. Além de comprar a câmera, se você usar uma lente Canon ou uma lente Nikon, você vai ter que comprar um adaptador. Então, um kitzinho desse aqui não sai por menos de 12 mil reais hoje, pelos preços que eu tô vendo aí. Isso a gente está falando em agosto de 2021, né? Pode ser que mais pra frente fique mais barato ou mais caro. Espero que fique mais barato porque eu quero comprar mais uma dessa daqui. Hoje o que eu tenho para trazer para vocês é isso. Me digam aí se vocês gostaram no comentário, se vocês têm algum outro ponto a favor ou um ponto contra sobre essas câmeras, se vocês já usaram ela em lives ou se vocês usam para gravação. Me contem aí para a gente começar uma conversa e eu entender também um pouco mais o uso de vocês. E também me digam o que vocês querem ver aqui mais pra frente. Vocês querem ver sobre luzes? A gente tem uma dica aqui do que eu posso trazer daqui a pouco. A gente tem mais algumas lentes, a gente pode falar sobre o Atem Mini Extreme Switcher. Eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês sobre esses produtos que eu tenho e que eu uso nas lives, falando sempre os prós e os contras, mostrando um pouquinho do que o produto pode fazer por você. E todas essas informações que eu tô trazendo aqui e todos esses reviews que eu vou trazer pra você são reviews sobre a minha perspectiva de uso desses produtos. Eles não são reviews pagos, eles não são reviews de produtos que foram enviados pelas empresas ainda. Esperamos que em breve a gente consiga fazer um review assim, seria bem legal. Mas é o que eu uso, o produto que eu uso nas minhas lives e a qualidade que eu consigo entregar. Então eu vou trazer aqui reviews sinceros, informações sinceras sobre esses produtos. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui, assina o canal, marca lá o sininho para notificar você quando a gente tiver vídeos novos aqui pelo canal. E é isso. Obrigado. Até mais.